Irmãos, eu venho novamente nessa hora, são exatamente próximo às 9h50 da noite de terça-feira, e eu venho cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero dar continuidade nessa hora ao testemunho que eu tinha terminado cedo, porque os irmãos podem perceber que o vídeo ele foi cortado numa certa parte em que eu estava gravando, porque o cartão de memória da minha máquina ele já estava cheio, então eu não tive como continuar. Eu tive que excluir fotos e alguns vídeos para poder dar continuidade a esse testemunho. Eu venho nessa hora dizendo novamente para os irmãos, falando mais um pouco sobre a depressão, terminando de contar, terminando de fazer um resumo sobre a depressão que eu tive, dizendo aos irmãos que o Senhor ele me curou, o Senhor ele me libertou da depressão. Foi uma guerra, eu passei por poucas e boas, passei por muitos problemas. Quando eu atravessava a depressão, eu tive muitos problemas. A minha pressão arterial foi afetada, a minha mente, o meu sistema nervoso, toda a minha saúde ela foi afetada. Na época eu estava bem gordo, eu estava bem forte, não como agora, mas eu já estava bem forte, bem gordo, eu estava com cento e tantos quilos. Na época que eu tive a depressão, eu emagreci 40 quilos, irmãos, 40 quilos dentro de menos de 6 meses. Eu fiquei fininho, fiquei magro mesmo, eu não conseguia comer, eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia comer nada. Tinha semana que eu ficava praticamente sem almoçar e sem jantar. Eu botava às vezes um copo de suco na boca, um copo de leite, sabe, irmãos? Então não foi fácil, sabe? Eu quero dizer isso, não foi fácil. Foi uma guerra, foi difícil, foi complicado. Muitas vezes eu pensei em tirar minha própria vida, muitas vezes o diabo me induziu a me jogar debaixo de uma carreta, ou de um caminhão, ou de um carro qualquer, quando eu estava às vezes andando na rua, que vinha algum carro no sentido contrário. Eu ficava imaginando embaixo daquele veículo, embaixo daquele carro. Então eu, eu passei por isso, eu tive desejo de suicídio muitas vezes. Eu pensei em parar muitas vezes, eu pensei em desistir, eu pensei em largar tudo. Muitas vezes eu pensava em arrumar uma mochila, né, fazer uma mochila de roupas e alguns pertences meu dentro, e sumir no mundo, e largar a família, largar todo mundo, e não avisar ninguém aonde eu tivesse ido. Né? Todos esses pensamentos passaram pela minha cabeça, todos esses pensamentos passaram pela minha mente. O diabo depois passou a me induzir não só a tirar a minha vida, mas tirar a vida da minha família, e depois tirar a minha própria vida. Mas Deus ele foi maior, ele é grande, ele é maior do que Satanás. O nosso Deus, ele, o poder de Satanás nunca se compara com o poder do nosso Deus. Ele é forte, ele é poderoso, ele é grande, ele é infinito. O nosso Deus, o poder do nosso Deus, né? Ele verdadeiramente eu pude entender, né? E eu estou falando isso com a pura certeza, com a pura convicção que o poder do nosso Deus ele não tem fim. O poder do diabo ele é um poder que nos assusta, mas que não assusta o nosso Deus. O poder de Satanás ele é um poder limitado. Ele é um poder que só vai até uma certa parte. Chega um ponto aonde o nosso Senhor entra, o nosso Senhor ele destrói, irmãos. Ele quebra completamente todo o poder do diabo. Ele quebra completamente todo o poder de Satanás. Sabe, irmãos? Então eu quero concluir, né, o meu testemunho nessa hora, dizendo isso para os irmãos. Você que está passando por luta, você que talvez esteja com alguma enfermidade grave, que esteja talvez com algum câncer, ou você mesmo que talvez tenha até o vírus HIV, eu digo a você que mesmo se a sua realidade for uma realidade dura como essa, não desista. E outra, eu quero dar um conselho a todos que me ouvem nessa hora, a todos que estão passando pelo deserto, né? A todos que estão passando pelo vale da sombra da morte,
eu quero dizer, não, nunca pensem, é um conselho que eu dou a vocês, eu sei que eu não sou nada, eu não sou ninguém, né, para estar dando esse conselho aos irmãos, mas se os irmãos querem um conselho, eu vou dar. Nunca pense em tirar a sua própria vida, nunca pense, ah meu Deus, eu estou passando isso, é o fim da linha para mim, não tem mais jeito, eu vou me matar. Irmãos, nunca pense nisso. Você que está me ouvindo, venha o que vier, passe o que passar, ainda que o seu problema seja um problema absurdo, uma coisa terrível. Não pense em tirar a sua própria vida, porque o Senhor, apesar dele nos amar, apesar dele ter nos colocado nesse mundo, mas ele não perdoa quem tira a sua própria vida, ele não perdoa o suicídio, né? Se você está passando luta, pede socorro, procura quem está próximo de você, pede socorro, pede ajuda espiritual, pede ajuda aos seus familiares, pede ajuda aos seus amigos, faça qualquer coisa, mas, pelo amor de Deus, não tire sua própria vida. Você que está me ouvindo nessa hora, eu sei porque o Espírito Santo, ele fala conosco, ele fala com os teus servos, ele está falando comigo que tem muitas pessoas que estão nessa situação, muitas pessoas estão com essa intenção. O diabo já concretizou isso na mente de muitas pessoas, mas eu digo a você, não tire sua vida. Crê em Deus, ainda que você não tenha fé em Deus, ainda que você não consiga expressar uma fé no Senhor, mas pede ajuda, pede oração, pede para alguém orar por você, se você não tem força para orar. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Tem um pastor, um homem de Deus, que foi na nossa igreja um tempo atrás, o pastor Samir Mustafa, ele contou o testemunho dele. E ele contava que ele não sabia orar, ele não acreditava no Senhor, ele zombava de Deus. No testemunho ele contava que ele não acreditava em pastor, ele não acreditava em ninguém, ele não acreditava no Evangelho, né? Melhor dizendo. E ele disse que um belo dia, né, ele estava com câncer, estava com câncer maligno, um câncer bravo, e ele falou, Jesus, eu não sei orar. Ele disse assim, irmãos, e eu me lembro até hoje das palavras dele. Ele disse, Jesus, eu não sei orar. Ele ajoelhado, irmãos. Ele falou, Senhor Jesus, eu não sei orar, mas se o Senhor existe realmente, me cura desse câncer. Irmãos, e no dia seguinte ele estava curado. Ele não sabia orar, ele nem orou. Ele praticamente não orou. Ele só falou meia dúzia de palavras com o Senhor e o Senhor ouviu. Por quê? Porque ele sabia que na mente dele, Jesus era o último recurso que ele tinha. Era o último recurso que ele tinha. Tanto que ele um dia falou assim, a mãe dele quis orar por ele e ele falou assim, ora mamãe, ora, eu já estou morrendo mesmo, sabe? Mas um belo dia ele viu, o Espírito Santo entrou dentro do quarto dele e ele ajoelhou e falou essas palavras. Ele não sabia orar, mas porque ele pediu ajuda para Jesus, Jesus foi e desfez o câncer do corpo dele, irmãos. Então, para você que está passando luta por prova, sabe, não desista, procura uma igreja, procura Deus, né? Quando a gente fala procura uma igreja, não é a igreja que vai te salvar, não é a igreja que vai te curar. Verdadeiramente não é a igreja, não é o templo, não são as pessoas que fazem parte da igreja, mas sim o poder de Deus. Quando a gente fala igreja, por que igreja? Porque a igreja em si, ela ora em unidade, ela ora junta, em comunhão, né? E na liderança ela tem o seu pastor, né? Toda igreja tem o seu pastor, né? E é onde o pastor entra na sua causa, né? Entra orando e Deus acaba entrando no seu problema e na sua causa e te livrando daquele problema. Então, eu quero dizer que hoje eu estou muito feliz, sou uma pessoa feliz, né? Passo por muitas lutas, passo por provas, mas os caminhos de Deus é um caminho que eu nunca quero largar até o último dia da minha vida aqui na Terra. Que venha o que vier, que eu passe o que passar, eu não quero nunca largar os caminhos do Senhor, porque é um caminho maravilhoso, é um caminho que nos leva para o céu, né? E a nossa vida, a nossa alegria maior não vai ser aqui, porque a nossa vida aqui ela é limitada, ela tem um tempo determinado.
A nossa felicidade completa, a nossa felicidade definitiva vai ser ao lado do nosso Pai, nas regiões celestiais. Então, irmãos, e eu queria contar o último testemunho, que foi o terceiro, foi os três mais fortes. Eu já contei dois e vou contar o terceiro agora. O terceiro foi quando eu estava no mar, trabalhando, pescando. Muitas pessoas já sabem disso, já sabem que eu passei por isso. E eu fui surpreendido por uma forte tempestade, por uma tempestade cruel, muito agressiva, que quase me levou à morte. Eu fiquei meio aflito na hora, fiquei um pouco de pânico, tive sensação de morte, o espírito de morte estava do meu lado muitas vezes. Mas Jesus também estava do meu lado. Jesus estava do meu lado. E naquele tempo, por que naquele testemunho de fé, naquele desafio do testemunho de fé, por que eu escolhi essa palavra, a palavra do Salmo 121? Porque o salmista ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes. Aí ele mesmo pergunta, falando com ele mesmo, ele fala assim: de onde me virá o socorro? Aí no verso 2 o salmista fala assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aí sabe o que veio, irmãos, na minha mente na hora? Eu pensei assim: se o Senhor fez o céu e a terra e o mar, Ele é Senhor para me tirar dessa tempestade. Ele é Senhor, se Ele fez o mar, que é maior que a tempestade, né? Fez a terra, o universo, que é maior do que qualquer tempestade, Ele pode me livrar dessa tempestade. Então, irmãos, esse texto veio na minha mente, Salmo 121. E aqui no versículo 1, quando ele diz: eleva os olhos para os montes, né? Saiba, irmãos, que muitas vezes quando nós estivermos em apuros, em aflito, né? Quando você estiver em um lugar, ainda que esse lugar não tenha montes ao lado, ao redor, saiba que o maior monte que pode existir é o céu. Né? Por que ele fala muitas vezes assim: eleva meus olhos para os montes? Não significa só quando você morar perto de regiões montanhosas, né? Aonde existem lugares com montes consagrados ao Senhor, não. O céu, ele é o maior monte. O céu, ele é o maior monte que pode existir. Não existe monte mais alto que o céu. Né? Ainda que você esteja num lugar plano, em um lugar como a sua casa, como o seu quarto, mas você pode olhar para o céu e falar: Senhor, socorro, Senhor, me salva, eu estou passando isso, estou passando aquilo, estou passando aquilo outro. Você pode olhar para o céu, e isso veio na minha mente. Quando veio essa palavra, leva os olhos para os montes, eu estava dentro d'água, eu estava passando pela tempestade mesmo, dura, cruel. Foi o pior dia daquele ano. Foi constatado que aquela tempestade foi a pior tempestade daquele ano, que foi no dia 26 de setembro de 2012, uma semana antes do meu aniversário, né? E os irmãos, muitas pessoas me deram como morto, muitas pessoas não acreditavam que eu estava vivo porque o mar ficou muito enfurecido. Mas aí, irmãos, eu elevei os meus olhos ao céu e falei: Senhor, essa tempestade não é por acaso. O Senhor já me livrou de tantas, o Senhor já me livrou da depressão, o Senhor já evitou que eu caísse de um prédio, o Senhor já evitou tantas coisas na minha vida, Senhor. Eu não acredito que o Senhor vai deixar o mar tragar a minha vida, não. E o Senhor me escutou. E no momento em que eu passava a tempestade, irmãos, eu não queria nem saber o que estava acontecendo. Eu comecei a louvar a Deus, eu comecei a glorificar, eu comecei a cantar para o Senhor, começou a vir louvores na minha mente, e eu comecei a louvar o Senhor. E louvava, e minutos depois eu ajoelhava e orava ao Senhor: Senhor, me livra, Senhor, da tempestade, Senhor. Senhor, eu não quero morrer. Senhor, eu estou muito novo. Senhor, eu tenho muitas coisas para fazer aqui nessa terra ainda, principalmente para fazer a Tua obra. Não só para fazer coisas para a minha própria vida, para a minha vida pessoal, mas eu ainda preciso fazer muitas coisas para o Senhor aqui na terra, Pai. Não deixa que eu morra, Senhor. Eu comecei, irmãos, orando e louvando. Irmãos, eu tenho um pouco de noção do que é pescaria. Eu tenho um pouco de noção do que é mar, porque eu trabalhei nisso já há muitos anos, né? Eu tenho um pouco de experiência com mar. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Na realidade normal da vida,
eu não tinha a menor condições, né, de sair livre daquela tempestade. Eu não tinha as menores condições. Eu não tinha a menor condição de sair vivo daquela tempestade, mas o Senhor me fez entender que Ele é Deus, né? O Senhor me fez entender que Ele é Deus, e no momento que eu achava que estava tudo perdido, irmãos, eu deixei minha barca à deriva, e eu achei que eu fosse lá para a região do Espírito Santo, eu achei que eu fosse parar muito longe. Eu só tive a alternativa de pegar o meu próprio motor, porque eu não tinha âncora mais dentro da barca, eu estava bem desprovido de equipamentos, e eu só tinha um motor da minha embarcação, um motor de popa, e uma corda. E eu amarrei a corda que eu tinha no motor, lancei o motor na água, e o motor foi a minha âncora. Eu fiquei ancorado no próprio motor da embarcação, porque o motor tinha enguiçado, não queria funcionar. Deu um problema na parte elétrica dele. Então, irmãos,